Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, está para chegar a hora, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si. E deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis disto, porque há de vir a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que tiverem praticado o bem sairão para a ressurreição da vida. Os que, porém, tiverem praticado o mal ressuscitarão para a condenação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cansaste-vos a buscar-me e sofrestes para me remir. Não seja em vão tentador, justo juiz do castigo, dai-me a graça do perdão antes do dia do juízo. Então, com esta sequência poética que antecedeu o evangelho desta missa, conhecida como Dies Irae, dia da cólera, rezamos pelas almas daqueles que passaram pelo tremendo juízo, aqueles que, tendo sendo juízes de todas as coisas como nós agora somos, em nome da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, somos juízes de tudo e de todos. Mas haverá um dia em que a nossa jurisdição cessará. E então, neste dia, não seremos mais nós os julgadores de nada, nem de ninguém, mas seremos nós os julgados e os réus. E nós hoje rezamos e oferecemos nossa prece e nossa oração em favor daqueles que, já não sendo mais juízes, como nós somos ainda, e gostamos apreciadamente de ser, mas aqueles que já não são mais, passaram pela mão do juiz de todos e foram considerados dignos da vida eterna. Mas, para isso, devem purificar-se da nódoa, da relíquia, que os pecados cometidos e já perdoados, esses pecados deixaram na alma desses que misericordiosamente foram considerados pelo justo juiz dignos da vida eterna, mas na qual não entrarão sem antes a justa e devida purificação necessária pelo afeto que o pecado deixou na alma. Nossa facilidade de pecar e de repetir o mal cometido vem exatamente disso. O pecado cria uma espécie de
afeto, de amor a Ele. Por quê? Ele é uma fonte de deleites e de prazeres. Quem é que não ama e não se afeiçoa àquilo que, de algum modo, lhe traz vantagens, deleites e prazeres? E como, infelizmente, temos por causa disso, temos uma enorme dificuldade de colocar a penitência, que deveria curar isso, penitência que nos é solicitada, tanto pela liturgia da igreja, na quaresma sobretudo, como no confessionário. A penitência deveria nos ajudar a esta purificação feita com merecimento e de modo mais fácil no tempo da vida. Mas, definitivamente, a penitência não entra nas nossas prioridades. Nós somos muito condescendentes, muito afáveis conosco. Temos dó de cortar na carne e de fazer o necessário, ainda que Jesus Cristo nos tenha dito a esse respeito, que todo esforço é pequeno. Lembrem-se daquela exortação do Senhor: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Se tua mão te faz pecar, corta. Então, para estes justos, e vocês sabem bem, ninguém se salva depois da morte. Nunca a Igreja Católica ensinou a possibilidade de se salvar, de salvação após a morte. Se é do teu interesse que as pessoas que você estima se salvem, reze por elas enquanto elas estiverem vivas. Porque não há missa, não há sufrágio, não há indulgência que possa resgatar quem morrendo incorreu em condenação. Então, se é do teu interesse o exercício da caridade quanto à salvação das almas, reze por aqueles que andam sempre na beira do abismo. Reze por eles enquanto estão vivos. A celebração de hoje é clara. As missas de hoje são oferecidas em favor dos fiéis defuntos. Fiéis defuntos. Portanto, daqueles que partiram professando a fé, dos que morreram em estado de graça. Por eles você pode fazer muita coisa, não pelos condenados, lamento. Daqueles que só entraram na igreja, representados por seus parentes, para a missa do sétimo dia. Eles mesmos nunca procuraram Deus. Depois de mortos, a família encomenda a missa de sétimo dia. No purgatório, onde estão as almas para as quais dedicamos toda a piedade e devoção prevista para o dia de hoje,
O purgatório só tem uma porta de saída, que dá para o céu. A única porta de saída do purgatório é a porta do céu, não tem outra. De lá só se sai para o céu. E o que eles estão fazendo lá? Passam por uma purificação que, segundo os místicos e os teólogos da igreja, são chamadas de fogo, porque sofrem, passam por um sofrimento que não tem paralelo com os sofrimentos que passamos aqui. Se há um consolo para eles, é a presença do anjo da guarda que os acompanha, e os acompanhará até o céu. Essa é a consolação deles. E as preces, as esmolas, as indulgências e as missas que oferecemos aqui. Uma vez que eles mesmos nada podem fazer por si. Nada. Nós é que podemos. Nós é que podemos. Lá pagam a pena temporal devido aos pecados já perdoados quanto à culpa eterna. São santos, penitentes. Quem é uma alma? O que é uma alma no purgatório? Um santo que faz severa e grande penitência. Isto é o purgatório, chamado de preâmbulo ou antessala do céu, porque, como ensina o catecismo, há também um fogo de expiação, no qual por certo tempo se purificam as almas dos justos, até que lhes seja franqueado o acesso à pátria celestial, lugar onde nada de impuro pode entrar. Não entra no céu outro amor que não seja o amor de Deus. Estes amores desordenados pelas concessões e licenças que nos demos ao pecar, e que por sua vez desordenaram nossas ações, esse tipo de amor não entra no céu. Deve ser purificado da alma. Por isso eu digo aos senhores, vocês sabem bem, ainda mais dos nossos tempos, praza a Deus que os que estamos aqui consigamos morrer nas melhores condições, aproveitando tudo que a vida tem de penitência e de purgatório, para evitar esse outro purgatório inescapável e inapelável. Como já disse, como estas almas benditas nada podem fazer por si mesmas, então nós as ajudamos com as missas, jejuns, rosários, esmolas, aplicamos a elas as indulgências plenárias, ou perdão plenário, que se pode lucrar hoje, até o dia 8 deste mês, para que se antecipe, seja antecipada a entrada delas no céu. Evidentemente que se um de nós passasse mal, tivesse um surto, qualquer problema aqui, vários se levantariam para acudir e salvar, para poder ajudar.
deveríamos ter esse ímpeto de caridade que nos faz esquecer tudo para socorrer alguém que está em apuros, em grande dificuldade, que precisa de ajuda urgente. Deveríamos ter esse ímpeto de caridade para auxiliar com nossa oração e piedade os nossos irmãos que se purificam. Porque também é muito provável que um dia precisaremos que alguém faça isso por nós. Que alguém se lembre de nós. Que alguém se recorde de nós no seu rosário, quando lucrar indulgências, quando encomendar missas e assisti-las. Vamos precisar, sem a menor sombra de dúvida. Quanto ao que o padre está dizendo, vocês sabem muito bem que o 5º artigo do símbolo dos apóstolos da nossa profissão de fé católica diz exatamente isto: que nosso Senhor ao morrer desceu aos infernos, ao inferno dos justos. O que significa que Jesus Cristo, com sua morte, é Senhor dos vivos e dos mortos. Este que é Senhor do mundo dos vivos e do mundo dos mortos, é cabeça do corpo da igreja, da qual vivos e mortos somos membros e fazemos parte. De modo que o bem de um, como membros, o bem de um membro beneficia o corpo todo. Os olhos não enxergam para seu bem exclusivo, mas para iluminar e orientar o corpo. As mãos não se movem e trabalham para si, mas para o benefício de todo o corpo. Então, estes bens que lucramos agora, sobretudo nesse dia de piedade e de oração, oferecemos aos nossos irmãos, que muito necessitam, que muito precisam. A igreja confirmou esta fé, que é apostólica, que é conforme a sua santa tradição, pelo menos em 2 concílios dogmáticos. O Concílio de Trento, na sua sessão 25ª, no decreto sobre o purgatório, e no Concílio de Florença. De modo que relativizar ou negar esta verdade que expusemos aqui, de modo catequético, é excluir-se da comunhão da igreja. Porque não se trata da opinião de um papa, de um padre, de um bispo ou de um grupo. Se trata da fé definida, daquilo que foi definido como matéria de fé, a ser acreditada por todos, sob pena de excomunhão. Então afastem-se, como quem se afasta da peste, de quem diz: não, esse negócio de purgatório é medievalismo, isso não existe. Ah, mas foi um padre que falou, que afirmou, foi um bispo. Afastem-se como da peste. Porque este assunto não está lançado ao arbítrio das opiniões, seja lá de quem for, mas está definido como matéria de fé, que todo aquele que se pretende católico e que se pretende manter católico na comunhão da verdadeira igreja, deve professar, testemunhar e defender.
Até porque, como diz as Sagradas Escrituras, o apóstolo São Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 3, alertando que chegariam tempos em que os homens já não poderiam suportar a sã doutrina. Viriam tempos em que os homens não dariam conta de aguentar, de suportar a sã doutrina. Então escolheriam sistemas de pensamento e mestres, conforme seus gostos e suas paixões. Coisa própria do protestantismo. Nós não. Somos católicos. E os senhores sabem muito bem como todo católico deve ser e fazer, para assim se manter. Então, que a bondade de Deus nos ajude a inspirar a nossa piedade, que inspire nossa piedade, de modo que não falte cada dia a esmola da nossa oração para os nossos irmãos fiéis falecidos, sobretudo aqueles a quem devemos hoje o que temos e somos. Devemos muito a eles. E o mínimo que podemos fazer, sobretudo para aqueles que um dia alegamos um amor, é auxiliá-los, ajudá-los, aliviá-los com nossa oração. Eles lá não podem rezar por eles, nem obter nada por eles, mas podem rezar por nós. E normalmente as almas do purgatório costumam ser extremamente generosas com aqueles que lhes oferecem qualquer forma de esmola, qualquer tipo de ajuda. É obra de misericórdia espiritual rogar por vivos e mortos. Não se celebra uma única missa, sem que uma parte do cânon seja reservada aos fiéis falecidos, aos defuntos, que são recordados em cada missa. Nossa Senhora em Fátima mandou que rezássemos de modo explícito por eles. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Lembrem-se disso. Se há algo que nos distingue como católicos, do ponto de vista da piedade e da devoção, é esse tipo de caridade, que deve ser contínua, que deve ser cotidiana, por várias razões, algumas já dadas aqui, mas sobretudo porque também nós, a começar por mim, vamos precisar, e muito, um dia, de que alguém exerça essa forma de caridade conosco também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.